Boa noite, tudo bem? Meu nome é Ana Luísa Oliveira Jorge, sou graduanda do curso de Letras Português e Inglês no 8º período da Faculdade Unifael, no Polo de Vitória da Conquista. Minha orientadora do trabalho de conclusão de curso foi Jaqueline Coeller e o tema escolhido para a apresentação do trabalho foi Alfabetização e Produção Textual na Educação de Jovens e Adultos, no EJA. Os autores abordados no meu trabalho de conclusão de curso foram, alguns deles, Albuquerque, Maciel, Machado, Cunha Júnior, Soares, entre outros. E a base bibliográfica foi o Banco Scientific Electronic Library Online, o Cielo, Google Acadêmico e o CAPES. A introdução no assunto de educação de jovens e adultos se faz presente quando os participantes da EJA ingressam no ambiente escolar em busca de alfabetização e com um objetivo específico. Muitos deles querem ingressar no mercado de trabalho, aumentar sua autoestima e fazer parte de uma sociedade letrada, pois é a qual nós estamos vivendo atualmente. Diante do exposto, como se dá o processo de alfabetização e letramento na educação de jovens e adultos? Nesse cenário, é importante mencionar que o docente precisa conhecer e compreender a realidade onde ele vive, implementando metodologias nas quais chamem a atenção dos alunos, pois o ambiente nos quais estão inseridos faz com que diminua a evasão escolar, principalmente depois de um dia cheio de trabalho, nos quais muitos deles se encontram. A motivação para a pesquisa do meu trabalho de conclusão de curso foi quando eu estagiei em outubro de 2024 na escola estadual onde resido, na qual pude perceber que em uma única sala de aula havia alunos de níveis diferentes de conhecimento, de realidades, nas quais tínhamos grupos de alunos nos quais sabiam ler e escrever, só estavam finalizando o ensino médio para que possam ingressar no mercado de trabalho com o ensino médio completo no currículo. No mesmo espaço, também tínhamos um grupo que sabia ler e escrever, mas não conseguiam produzir um texto. E no mesmo espaço, na sala de aula, também tínhamos aqueles alunos que não sabiam, não tinham nem mesmo a capacidade de ler e escrever. E isso, alunos de 18 anos ou mais, nos quais podemos ver que tiveram uma evasão escolar muito cedo. Às vezes, nem mesmo foram introduzidos no mundo da educação, por questões divergentes. E é isso que o educador da EJA precisa correr atrás, entender qual é a realidade onde ele vive e como é a história de cada aluno. É uma área da educação muito desvalorizada, da qual precisa sim prestarmos atenção, pois a leitura é um mundo muito vasto, no qual o próprio autor Macedo diz que ler é um ato maravilhoso, no qual os alunos precisam ser inseridos, mas de uma maneira no qual eles já estão acostumados. E não precisa ser livros grandes, nos quais os alunos vão se sentir cansados, mas sim em algo como um conto,
uma reportagem. E é isso que vai fazer com que os alunos se interessem cada vez mais em ler, na leitura, no mundo da leitura. O objetivo do processo de alfabetização e letramento em salas de aula, ele tem o objetivo necessário e específico de identificar como o professor desenvolve o processo de alfabetização na EJA, refletir sobre qual a relevância da alfabetização e, principalmente, como a leitura e a escrita está presente no planejamento desse professor. É importante nós enfatizarmos que o público da EJA tem algumas expectativas, principalmente relacionadas a se sentir integrado. E nas práticas sociais de leitura e de escrita. E nesse meio de integração social e de uma sociedade letrada. Temos cada vez mais professores da EJA se especificando, se fazendo pós-graduação, mas mesmo assim nós ainda vemos que é uma área da educação com uma grande defasagem. E é importante ressaltar que o professor de educação de jovens e adultos da EJA, ele precisa identificar gêneros textuais com os quais os alunos vão se identificar, pois ter uma aula divertida, lúdica, interessante para os alunos vai fazer com que evite principalmente a evasão escolar, que é um problema muito presente na educação de jovens e adultos. Porque eles já têm um dia cansativo, chegam na escola e muitos deles não conseguem permanecer. E um dos grandes auxiliares para esses professores que estão buscando melhorias na educação de jovens e adultos é a tecnologia. E nós temos um vasto programa aí de educação nos quais os professores podem estar se inspirando e fazer com que esses alunos não criem uma evasão escolar e queiram aprender cada dia mais. Eu queria agradecer a minha orientadora, a você que está assistindo, e eu sei que esse projeto pode sim fazer muita diferença futuramente numa educação melhor.